Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Vou resolver neste vídeo mais uma questão relativamente ao 10º ano. Uma questão que incide então no plano, na definição do plano mediador e depois na interseção do plano mediador com o segmento. Ainda abordarei então a situação de definir segmentos em R3, como é que isso se faz. Será então o objetivo deste vídeo. O desafio é o seguinte: considera então a figura que está presente aqui no referencial x ou y. A figura é exatamente um prisma, visto que os comprimentos das arestas são diferentes. Teremos então aqui depois três questões. Na primeira, determina a condição que define o segmento TG. Depois, numa segunda questão, determinar por meio de uma condição o conjunto dos pontos equidistantes de A e F. E na terceira questão, averigua-se o plano mediador de AF interseta o segmento DG. Em caso afirmativo, indica as respectivas coordenadas. Bem, vamos começar então por resolver a primeira questão. Determina a condição que define o segmento DG, que é exatamente este segmento aqui. Bem, para terminarmos aqui este segmento, será fundamental, ou melhor, para definirmos a condição do segmento, será fundamental obtermos as coordenadas, quer do ponto D, quer do ponto G. Então, relativamente às coordenadas do ponto D, bem, qual é a coordenada X? O ponto está aqui, D. Vocês vão paralelamente aqui ao eixo dos Z's, descem, até encontrarem aqui o plano X ou Y. Quando encontram o plano X ou Y, neste caso, por acaso já coincide aqui com o eixo de X, imaginem que estavam aqui em B. Desciam, paralelamente ao eixo das cotas, até chegarem ao plano X ou Y. Depois, para encontrar a coordenada X do ponto B, andam paralelamente ao eixo do Y, até encontrarem exatamente o X do ponto B. Ok? Bem, sendo assim, a coordenada x do ponto D é exatamente 3. A coordenada y, depois de descerem paralelamente a z, encontrarem o eixo do x, neste caso, depois para irem em direção ao eixo do y, seguiam uma paralela relativamente ao eixo do x, por acaso já estão em cima do eixo, então o y será exatamente 0. A cota do ponto D vão paralelamente ao eixo do x, até encontrarem o eixo das cotas, ou seja, 6. Relativamente ao ponto G, é um ponto que coincide com o eixo das cotas, e se o ponto coincide com o eixo das cotas, o x é 0, o y é 0 e o valor da cota é exatamente o valor 6, onde está exatamente o ponto G. Tudo bem, definimos os pontos. Agora, como é que vamos definir o segmento? Porque eu preciso definir o segmento TG. Bem, podemos começar por tentar definir a reta DG. Vamos então definir a reta DG. Se é a reta DG, pode ficar assim, exatamente. Bem, vamos então definir a reta DG. Nestes problemas onde vos pedem para determinar a condição que define uma determinada reta, as retas aqui surgem através da interseção de dois planos. Vocês têm que pensar que planos é que intersetados, a interseção desses dois planos originava então a reta DG. Bem, para terem aqui esta reta DG, prolonga-se infinitamente, vocês teriam que intersetar este plano aqui do topo do prisma, que terá de equação, sendo um plano paralelo a x ou y, terá de equação exatamente z igual a 6. E precisavam de intersetar este plano de equação z igual a 6 com este plano aqui lateral. O plano continua infinitamente, ok? Só estou aqui a destacar exatamente para vos ajudar a perceber que é este plano lateral aqui do prisma. A interseção destes dois planos origina então a reta DG. Este plano aqui lateral, visto que o plano é perpendicular aqui ao eixo dos y, ele escreve-se sempre como y igual ao valor onde o plano interseta o eixo dos y, que seria ali, que é o ponto 0. Okay? Então, este plano pode ser definido como y igual a 0. Sendo assim, a reta DG pode ser então definida pela interseção destes dois planos. Teríamos então z igual a 6, interseção com y igual a 0. Desta interseção resulta então a reta DG. No entanto, eu neste problema não quero a reta DG, eu quero o segmento DG. Para vocês escreverem a condição do segmento, usam exatamente a reta. Isto seria exatamente a reta DG, que é z igual a 6, a interseção do plano z igual a 6, ou melhor, do plano de equação
z igual a 6 com o plano de equação y igual a 0 e depois vocês vão determinar a variação em x que o segmento toma. Por isso é que eu vou precisar exatamente aqui do x da abscissa dos dois pontos. A abscissa do ponto D é 3 e a abscissa do ponto G é 0. Sendo assim, o segmento em x tem esta variação maior do que 0 e menor do que 3. Vá lá, vocês têm a reta DG e eu vou fazer aqui um corte na reta. Ok, vou fazer aqui um corte na reta relativamente a x. Então, terei que intersetar a equação da reta, que está aqui definida, com a variação em x, ou seja, o x terá que ser maior do que 0 e inferior a 3. Okay? Como podem ver aqui nas coordenadas dos pontos G e D, que são as extremidades desse segmento DG. Se são as extremidades, teremos aqui a abscissa mínima e máxima que a reta, o segmento toma. Okay? Bem, sendo assim, temos então aqui definido o segmento DG. Segunda questão. Determina por meio de uma condição o conjunto dos pontos equidistantes de A a F. Bem, vocês aqui em primeiro lugar terão que perceber que a condição que vos dá o conjunto dos pontos equidistantes entre um determinado segmento é exatamente, estamos a falar, por exemplo, se estivéssemos a falar em R2, onde tínhamos apenas o plano X ou Y, se vocês quiserem o conjunto, uma condição que defina o conjunto dos pontos equidistantes de A e B, isto é exatamente dada pela mediatriz. Okay? Isto em R2. Se estivermos em R3, que é o caso, o lugar geométrico vos dá o conjunto de pontos equidistantes das extremidades de um determinado segmento, não é mediatriz, mas sim o plano mediador. Okay? Vamos então tentar perceber aqui no desenho o que seria o plano mediador. Terei então que definir por uma condição o conjunto de pontos equidistantes da AF. Vou então marcar aqui o segmento que vai de A até F. Agora, o conjunto dos pontos equidistantes de A e F será exatamente dado pelo plano mediador, que é um plano que passa aqui no ponto médio do segmento AF, que é perpendicular ao mesmo segmento AF e terá assim um aspecto deste género. Não vou alongar muito o plano, visto que depois poderia ficar um pouco confuso. Agora, como é que determinam exatamente analiticamente a condição que define esse plano? Okay. Vou então chamar a este plano o plano alfa, que será então o meu plano mediador. Para vocês determinarem analiticamente, a estratégia é darem, por exemplo, aqui um ponto P, por exemplo, de coordenadas gerais x, y, z, tal que a distância desse ponto, que é um ponto qualquer que pertence ao plano, a distância dele até A terá que ser exatamente igual à distância desse mesmo ponto P até F. Ou seja, a distância de P até A terá que ser exatamente igual à distância de P até F. Okay? E é desta ideia que sairá então a equação ou a condição que define o plano mediador do segmento AF. Okay? Sendo assim, vamos então precisar da fórmula da distância entre dois pontos no espaço. Okay? Vou então colocar a fórmula aqui em cima. A distância de dois pontos no espaço será então a distância, por exemplo, de A a B, sendo este A a B, não tem nada a ver com a figura, sendo um A a B será dois pontos gerais, ok, é só mesmo para vocês perceberem a forma, é dada então pela raiz quadrada do x do B menos o x do A, ou seja, a diferença entre as duas abscissas dos dois pontos elevado ao quadrado, mais a diferença entre as ordenadas dos dois pontos elevado ao quadrado, mais a diferença entre as cotas dos dois pontos elevada ao quadrado. É só mesmo aplicar esta fórmula para esta distância de PA e depois para a mesma distância de PB. Vamos ter então que definir as coordenadas da A e de PB, de PF. Vamos então definir as coordenadas do ponto A. As coordenadas do ponto A, o ponto A está em cima, coincide com o eixo das abscissas, exatamente ali no 3, então será 3, 0, 0, porque está em cima do eixo das abscissas, qualquer ponto que pertença ao eixo das abscissas, a cota e a ordenada é sempre 0.
O ponto F terá de coordenadas, vamos então verificar, o ponto F está aqui atrás, não é? Para eu saber a coordenada X, eu deixo paralelamente aqui ao eixo das cotas, então seria por aqui. Quando encontro o plano X ou Y, dirijo-me então ao eixo do X, isto paralelamente ao eixo dos Y, então teria que vir por aqui. Sendo assim, o X do ponto F é 0. O Y é exatamente este valor aqui, 5. E a cota do ponto F, eu vou paralelamente aqui ao eixo dos Y, até encontrar exatamente aqui o valor da cota, que será 6. Ok. Tendo então as coordenadas, vamos aplicar a fórmula da distância. Ou melhor, vamos aplicar a noção de plano mediador, ou melhor, de um ponto que pertence ao plano mediador, sendo assim a distância desse ponto a A terá que ser igual à distância desse ponto a B. Sendo assim, esta condição que estão a ver aqui é exatamente equivalente. Eu aplicar então a fórmula da distância para PA e depois igualar com a fórmula da distância de PTF. Terei então a raiz quadrada do o ponto P. É este ponto que tem coordenadas gerais, x, y, z, e vamos então aplicar a fórmula da distância. Será então o x do P menos o x do A. Será então x menos 3, isto elevado ao quadrado, mais y menos o y do A, ou seja, terei y menos 0 ao quadrado, mais a coordenada, a cota do ponto P, que é z, menos a cota do ponto A, que é 0, isto elevado ao quadrado. Esta distância terá que ser igual à distância de P até F, ou seja, outra vez raiz quadrada, e volto a aplicar então aqui a fórmula da distância, que será o x do ponto P, que é x, não é? Porque o ponto tem coordenadas gerais. Isto para quê? Para garantir que é para qualquer ponto que pertence ao plano mediador, como é óbvio. Sendo assim, então terei o x do ponto P menos o x do ponto F, que é 0, então terei aqui x menos 0 ao quadrado, mais então o y do ponto P menos o y do ponto F, que é 5, isto elevado ao quadrado, mais então z, que é a cota do ponto P, menos a cota do ponto F, que é 6, isto então elevado ao quadrado. Bem, tudo bem. Depois de basicamente colocarmos os valores nas fórmulas, vamos então desenvolver isto. Vamos desembrulhar os binómios, vamos aplicar o caso notável para a expansão do binómio. Antes de mais, posso já elevar aqui ambos os membros ao quadrado. Desta forma, o quadrado simplifica com a raiz e vamos ver o que é que obtemos. Isto será então equivalente. Aqui vou então aplicar o caso notável da expansão do binómio, tendo em mente que A mais ou menos B ao quadrado, né? Vocês já sabem isto desde o oitavo ano. Isto está sempre o primeiro termo ao quadrado, ou seja, A quadrado. Depois este sinal aqui, mais ou menos, isto vai dar então mais ou menos duas vezes o produto, o dobro do produto, ou seja, 2AB, mais o segundo termo ao quadrado, ou seja, b ao quadrado. Sendo assim, então terei aqui x ao quadrado. Depois multiplico mais com menos, dá menos. 3 vezes x, 3x, o dobro, 6x. Depois o segundo ao quadrado, que é menos 3 ao quadrado, dará mais 9. Aqui, y menos 0 é y, fica então com mais y ao quadrado. Da mesma forma que z menos 0 é z, e fica então com z ao quadrado. Isto será igual a x menos 0, que é x, ficarei então com x ao quadrado. Aqui volto a aplicar a dissolução, ou melhor, a expansão do binómio. Ficarei então com o primeiro termo ao quadrado, que é y ao quadrado, pois multiplicação de mais com menos dá menos, não é? Multiplicação de sinais diferentes dá sempre um valor negativo. 5 vezes y é 5y, o dobro será então 10y. E depois menos 5 ao quadrado dará então mais 25. Aqui, volto a aplicar a expansão do binómio, ficarei então com z ao quadrado, depois mais por menos dá menos, 6z, o dobro dá 12z, e depois menos 6 ao quadrado dará então mais 36. Okay. Depois de expandirem os binómios, terão aqui muitas simplificações para fazer, nomeadamente o x quadrado, o y quadrado e o z quadrado, cujo termo aparece exatamente igual no primeiro e no segundo membro, podemos então simplificar. É uma questão de verem se poderão fazer mais alguma simplificação, mas penso que não. Depois, a estratégia a seguir é colocarem todos os termos no primeiro membro e deixar o segundo membro completamente vazio. Sendo assim, ficarei com menos 6x.
Depois, verifico se tem algum termo com x no segundo membro, o que não é o caso, então colocarei a seguir o termo com y, que será este. Passando para o primeiro membro, fica mais 10y. Depois, z, tenho menos 12z no segundo membro, ao passar para o primeiro ficará então positivo, mais 12z. E agora, em termos, passo as constantes, passo tudo mesmo para o primeiro membro. Já tenho aqui mais 9. Depois, no segundo membro, tenho mais 25, ao passar para o primeiro fica menos 25. E tenho ainda o 36, que ao passar para o primeiro membro ficará então menos 36, isto depois igual a zero. Agora, é mesmo fazer a simplificação final. Fico com menos 6x, mais 10y, mais 12z. Fazendo agora as contas, 9 menos 25 dá menos 16. Menos 16 menos 36 dá menos 16, 52. Isto igual a zero. E temos então a equação do plano mediador, que eu vou chamar então o plano alfa. Né? O meu plano mediador vou chamar alfa, que tem de exatamente a equação menos 6x mais 10y mais 12z menos 52 igual a zero. Okay? Sendo esta, então, a equação, ou melhor, a condição, não é? A condição do conjunto de pontos equidistantes da AF. Isto é exatamente o plano mediador de AF, okay? Do segmento AF. É exatamente o lugar geométrico que me dá o conjunto de pontos equidistantes entre A e F. Temos então aqui exatamente a condição pretendida. Vamos então agora passar à terceira linha. Averigua então se o plano mediador da AF, exatamente o plano que definimos, interseta o segmento DG. Ou seja, vamos então verificar se o nosso plano mediador da AF, que seria este plano então que passaria mais ou menos aqui, mais ou menos não, ele passa mesmo no meio, aqui é que vou colocar mais ou menos o ponto médio do segmento, que seria mais ou menos por aqui. Teremos então aqui o plano mediador a passar aqui no ponto médio e a ser perpendicular ao próprio segmento, e vamos querer intersetar, caso exista, poderá não existir, não é? O plano mediador pode não intersetar o segmento. É assim, à partida, pelo que vejo, a reta DG, esta reta DG, eu penso não ter dúvidas que o plano mediador intersetará, peço desculpa, a reta DG. Agora, será que interseta o segmento? Vamos ver como é que isso se faz. Bem, para fazermos isso, precisamos então da equação que define o segmento, da condição que define o segmento, que seria o segmento DG. A ver se eu consigo lembrar-me assim de cabeça. Seria então a interseção do plano Z igual a 6, com o plano y igual a 0 e ainda com o x a variar entre 0 e 3. E precisamos então do nosso plano mediador, que foi exatamente aquilo que encontramos há pouco, que era o nosso plano alfa, que terá de equação menos 6x mais 10y, menos 6x mais 10y, depois mais 12z menos 52 igual a 0. Mais 12z menos 52 igual a 0. Ok, agora eu quero averiguar se o plano mediador interseta este segmento. Eu quero averiguar o seguinte, eu quero averiguar se este plano interseta exatamente aqui este segmento. Como é que vamos fazer? Vamos à procura de um ponto de interseção. Não é? Eu vou exatamente à procura disto. Eu vou à procura quando é que o segmento DG, ou se é que isto é verdade, não é? Interseta então o meu plano alfa. Isto faz-se assim. Repara que tens aqui a condição que define o plano. Né? Tem z igual a 6. Teremos então z igual a 6. Interseção com y igual a 6. E esta variação de x vai ser o que me vai permitir perceber se, depois caso exista interseção, perceber se interseta então o segmento. Para já, eu vou só intersetar o plano mediador com a reta. Okay? Vou intersetar com a reta DG. E depois no fim é que vou ver se o valor de x que eu obtenho estará dentro desta variação de x que o segmento toma. Então vou intersetar a reta DG, melhor ainda. Vou intersetar então a reta DG com o plano alfa. Vamos ver o que é que temos. Fico com z igual a 6, interseção com y igual a 6. Isto seria relativamente à reta DG. E vou intersetar então com a condição que define o plano, que é menos 6x mais 10y
mais 12z menos 52 igual a 0. Como é que fazemos isto? Basicamente é de substituir o valor aqui de z e o valor aqui de y exatamente na equação que define o plano. Ficaremos então com o seguinte. Fico com menos 6x mais 10y. Pois, cuidado, enganei-me aqui. É que aqui a equação que define a reta não é y igual a 6, mas sim y igual a 0. Cuidado. Isto é preciso fazer com muita atenção. Okay? Agora é que estava aqui a verificar, não é? Que a interseção resulta do plano z igual a 6 com o plano y igual a 0. Okay? Bem, terei então menos 6x mais 10 vezes 0. Não é? Vou introduzir então o valor de y aqui na equação do plano mediador. Depois, mais 12z, então terei 12 vezes 6. Okay? Isto menos 52 igual a 0. Eu vou então fazer aqui os cálculos. Fica então com menos 6x. 10 vezes 0 dá 0. 6 vezes 12 dá 72. Fica então com 72 menos 52 igual a 0. E vou resolver então esta condição em ordem a x. Okay? Vou então resolver esta condição em ordem a x. Fica então com menos 6x. 72 menos 52, isto dá 20. Mais 20 igual a 0. Daqui, tira então que menos 6x será igual a menos 20. Assim, obtenho então que... Posso então multiplicar tudo por menos 1 e fica 6x igual a 20. Fica então com x igual a 20 terços. Posso ainda tornar esta fração, colocar então esta fração a 20 sextos. Okay? Eu estou-me a distrair um bocado aqui nas contas. 20 sextos, mas penso que estou a detectar os erros logo imediatamente a seguir. 20 sextos e não 20 terços. Já estava a pensar na fração irredutível. Bem, será então equivalente a x ser igual, e posso então tornar irredutível, dividindo tudo por 2 e fico com 10 terços. Okay? E agora, então, o que é que eu faço com estes 10 terços? Reparem que eu só interceptei a reta DG, que é esta reta toda, passa aqui em D e G, com o plano mediador. E a interseção diz-me que o valor de x é exatamente 10 terços. Então repara aqui no seguinte. Se a interseção em nível de x é em 10 terços, repara que a tua variação de x vai de 0 até 3. 10 terços é exatamente 3,333. É uma dízima infinita, periódica. É mais do que 3. Ou seja, isto diz-me o quê? Isto diz-me que o plano vai passar por aqui e vai embater aqui em x, mas já fora aqui do segmento TG. Okay? Então o plano intercepta a reta, mas não o segmento. Okay? Então, como é que depois escreves isso? Já vimos que o plano intercepta a reta, mas não o segmento. Okay? Espero que tenhas percebido, porque aqui o valor de x da interseção está a dar 10 terços. Não é? Está a dar aqui os 10 terços, que é um bocado mais do que 3, e o segmento, a nível da variação de x, varia entre 0 e 3. Okay? Como a interseção dá um valor de x superior a 3, né? Está fora aqui do segmento. Então podemos dizer o seguinte. Podemos dizer, então, até vou chamar aqui este ponto I. Este ponto I, que é o ponto de interseção, que tem de coordenadas 10 terços. Depois, o y desse ponto é 0 e o z desse ponto é exatamente 6. Então podes dizer aqui o seguinte. Como I não pertence ao segmento DG, portanto, o plano mediador, não é? o plano mediador de AF não interseta exatamente o segmento DG. Ok? Bem, fica então aqui a sugestão. Espero que tenham entendido. Neste caso, a interseção do plano mediador com o segmento, pensem sempre em intersetar com a reta e depois, obviamente, o segmento tem depois um corte, neste caso, a nível do x. Vocês, ao intersetarem com a reta, terão o valor do x e depois perceber se esse valor de x se encontra dentro desta variação em x que o segmento toma. Okay? Não tem que ser em x, poderiam ter aqui um segmento, por exemplo, FG,
onde este segmento, a sua condição, resultaria da interseção deste plano, que até seria y igual a 5, com o topo que seria z igual, por acaso até seria o mesmo corte em x. Mas, por exemplo, para vocês entenderem melhor o que eu estou aqui a dizer, imagina que eu, por exemplo, queria definir exatamente aqui este segmento EB. Este segmento resulta da interseção deste plano, aqui lateral, que poderia ser, é um plano perpendicular ao eixo do y, poderia ser definido como y igual a 5, e deste plano aqui da frente, que é perpendicular ao eixo do x, passando ali no, intersetando o eixo do x no 3, podemos definir este plano como x igual a 3. Isto define, não é? Repara, se eu quisesse definir a reta BE, isto podia defini-la com a interseção destes planos, y igual a 5, interseção com x igual a 3. Mas agora, se eu quiser, isto definia-me esta reta toda, não é? Que resulta da interseção dos planos, que os planos são infinitos. Mas se eu quisesse definir o segmento BE, eu depois teria que fazer aqui um corte. E repara, se a definição é com os planos x e y, o corte é exatamente a variação em z que o ponto toma. Então o z, a cota, o z, não é? Será sempre menor do que 6, mas maior do que 0. Então intersetariam com o z maior do que 0 e menor do que 6. E assim teriam então definido o segmento BE. Se depois estiverem à procura da interseção de um plano mediador com esse segmento BE, vou intersetar então a equação do plano mediador com a definição da reta BE. Isto vai-vos dar um z. Imagina que o z da interseção vos dava 3. O z igual a 3 pertence a esta variação de z que varia entre 0 e 6. Então o ponto, o plano mediador, intersetava o segmento BE. Okay? Caso o z vos dê menos 1 ou, por exemplo, vos dê 7, está fora desta variação. Então, nesse caso, o plano mediador não intersetaria o segmento BE. Ele intersetaria a reta, mas o segmento não, porque depois o segmento varia entre 0 e 6. Se o z fosse menos 1 ou 7, está fora. Ok? Espero que tenham entendido esta questão. É sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço.